Fala, prevencionista. Tudo bem? Estamos aqui diretamente hoje de Goiânia. O Victor Costa, diretamente do Rio de Janeiro, veio dar um curso de higiene ocupacional aqui em Goiânia e, é claro, a gente não podia perder a oportunidade de trazer alguma sacada interessante para você. E hoje, o que nós vamos falar aqui hoje, Victor Costa? Vamos falar da festa agropecuária que está rolando? É uma boa. O homem doou lá, quanto foi que ele doou lá ontem? 100 mil reais. Foi ontem, acho que foi anteontem, Gustavo Lima doou 100 mil reais para a menina que estava com problema de família e pediu dinheiro. Eu devia ter ido lá também. Mas eu queria falar para minha esposa que eu fiquei sabendo, não fui lá não. Tá? Você acredita nele? Bem, a gente guardou para hoje a gente fazer uma associação de higiene ocupacional, tendo em vista que o curso de hoje foi relacionado à higiene, com a bola da vez. E a bola da vez é o quê? Ex-social. É social. Então, a gente vai aproveitar agora para ressaltar a importância de termos uma técnica específica para fazer uma avaliação ambiental, tá? Porque a tabela 2240, Nestor, não sei se você sabe, que vai definir e pedir para especificar qual foi a técnica de avaliação, a técnica de medição que o profissional utilizou. Então, muitos PPRAs que hoje a gente tem medições aleatórias, né, que, por exemplo, no caso do ruído, o profissional pega o medidor de pressão sonora, mede de forma aleatória a exposição de alguns equipamentos, bota lá, furadeira, 80 decibéis, trabalha 10 minutos, máquina de corte, 90 decibéis, trabalha tantos minutos, e ele não consegue compor de forma organizada uma dose, né? Sem memorial de cálculo. Sem uma definição de como ele fez isso. Se você jogar várias informações de ruído de forma aleatória no documento, como é que você sabe qual é a média? Se o limite é horário, né? Como é que você define qual é a dose? Você até pode usar um medidor de pressão sonora, fazer até aquela continha que tem na própria NR15, né? C1 sobre T1, C2 sobre T2, definir um valor, fazer a continha lá para chegar o LAVG, definir qual o nível de pressão sonora, para em si você definir qual é a medida, qual é a atenuação do protetor auricular. Você tem que definir essa metodologia. E o ideal é que você use uma base técnica para fazer isso. Então você pode pegar, por exemplo, no caso de ruído, pegar quais são as metodologias que a NHO01 traz para você e você escolher se a avaliação com um medidor integrador de uso do avaliador, ou se a avaliação com medidor de pressão sonora no ambiente. Você tem que avaliar o cenário, ver qual é a melhor técnica que você vai aplicar e você trazer isso para dentro do documento. Então, essa é uma diferença que o E-Social vai trazer, né, na tabela 2240, lá no item 27, se eu não me engano. Ele pede logo a identificação do fator de risco. Aí agora você vai ter um código específico para identificar os riscos. No caso do ruído, se eu não me engano, é o 0101002, se eu não me engano. Se eu tiver errado, depois vocês dão uma olhada lá na tabela 23 e corrige aí embaixo aí do vídeo, me dá essa ajuda aí, que de cabeça a gente meio fraco às vezes, né? Então o que acontece? Você vai definir o risco, vai definir a concentração e vai definir a técnica, tá? Então é importante a partir de agora, na verdade sempre foi importante, né? Mas agora a gente vai ter uma cobrança em cima do E-Social, pelo menos a gente assim espera que exista essa cobrança, de ser identificado qual é a metodologia que você vai usar, né? Como é que você vai trabalhar essas avaliações. Nas avaliações químicas da mesma forma, se você vai usar o monitoramento ativo, se vai usar o monitoramento passivo, se você vai usar o equipamento de leitura direta, se você usa um equipamento de leitura direta, você vai obedecer aquela sistemática que a NR15 define lá, de no mínimo 10 avaliações com intervalo mínimo de 20 minutos entre elas. É fundamental que cada vez mais a gente estude, conheça as técnicas disponíveis em função das metodologias que a gente tem no mercado existentes, e até na falta de uma metodologia nacional, já que a gente está falando de PPRA, porque a gente buscar outras metodologias fora que possam ajudar a gente a desenvolver um trabalho melhor. Por exemplo, na NR15 a gente não tem limite estabelecido para frio.
certo? Mas a gente tem parâmetros de frio tanto na CLT quanto na CGH. E por que a gente não pode fazer um trabalho um pouco mais específico, estudar um pouco mais sobre frio, desenvolver uma metodologia e aplicar no PPRA para tentar preservar mais a saúde do trabalhador? Então, eu acho que o grande X da questão é justamente a gente estudar mais a parte de higiene ocupacional, conhecer mais os equipamentos, os seus recursos, para até poder cobrar no caso de uma contratação, né? Exatamente. E aí vou até citar aqui o grande Mário Fantasini, né? Ele fala o seguinte: medir não é avaliar. Tem muita gente que acha que medir é só pegar e ligar o equipamento lá e pronto. Antes daquilo, você tem que ter toda uma avaliação qualitativa para você definir que tipo de ambiente que tipo de ruído, nesse caso que você falou, que tipo de ruído existe, qual é a metodologia a ser aplicada, quem será o trabalhador paradigma, se houver necessidade de definir né? Então, tudo isso qualitativamente. E muitas vezes isso não é feito. O cara acha que é só ligar o equipamento, colocar no trabalhador e pronto. A questão da fase de reconhecimento e identificação do risco ela é fundamental, porque é ali que eu vou definir qual a forma que eu vou avaliar, qual é a estratégia de amostragem. Por exemplo, a própria NH01 ela fala que o uso de dosímetro não é necessário se você tiver ruídos mais estáveis, ou seja, ruídos contínuos que não tenham variação até 3 segundos, se eu não me engano. Então isso já me dá a possibilidade, não, esse tipo de ruído eu tenho condições de avaliar mais facilmente com medidor de pressão sonora. Né? Ela também fala de atividades onde você tem movimentação do profissional de forma constante, ele abaixa muito, vai para lá, vai para cá. O ideal é que você faça com uma dosimetria. As pessoas às vezes costumam generalizar falando que isso, não, tem que ser dosimetria para tudo. Não, na verdade você tem que avaliar o cenário e ver qual é o melhor equipamento que você vai usar. É assim, por exemplo, para calor também. Né? Você tem o quadro 1 e o quadro 2. Então, na hora da antecipação e do reconhecimento, você vai identificar o ciclo de trabalho, quais são as situações térmicas, né, que você vai trabalhar para você identificar. Eu vou trabalhar com o quadro 1, eu vou trabalhar com o quadro 2. Muitas das vezes a gente, por uma identificação equivocada, às vezes a gente escolhe o quadro errado. Né? O quadro 1 a gente vai trabalhar quando o descanso do trabalhador é no local de trabalho, o quadro 2 é quando o descanso é feito fora do local de trabalho, ou quando ele usa a gente tem múltiplas fontes de calor, a gente acaba usando de calor ou de descanso, a gente acaba usando o quadro 2, que você faz a média do IBUTG e a média do metabolismo. Né? E na maioria das vezes você tem condições eu particularmente entendo que na maioria das vezes a gente consegue aplicar o quadro 2, a gente vê muita gente só usando um, e um acaba ficando uma coisa um pouco mais engessada. Então a gente tem que entender o cenário, verificar como funciona o trabalho para ver qual é a melhor estratégia e a forma com que a gente vai trabalhar da melhor forma possível. Exatamente, e também outra coisa que leva muita gente a engessar o PPRA em si, é aquela questão de querer usar o PPRA como LTCAT e como laudo de salubridade, tudo junto. Essa semana, inclusive, um colega ficou irritadíssimo comigo por e-mail, que ele queria me convencer de que a partir de agora LTCAT não é mais necessário e usa-se só o PPRA para tudo. Eu falei, cara, não é assim. Alguns agentes de risco vão conter no PPRA, vão conter no LTCAT, mas com perfis diferentes. Alguns vão conter no PPRA, mas não necessariamente no LTCAT. Alguns dão insalubridade, mas não dão direito à aposentadoria especial. E as pessoas ainda têm muito isso, né, de querer colocar tudo no mesmo bolo em nome da economia, sendo que, na verdade, não é uma economia. Porque o LTCAT, por exemplo, enquanto o ambiente permaneceu o mesmo, o risco permaneceu o mesmo, você elaborou naquele ano, ele pode seguir vigorando por muito mais tempo, enquanto o PPRA você tem que avaliar todo ano. Eu vou abrir ainda outros aspectos, assim, por exemplo, o PPRA, você além dos agentes da NR15, você tem os agentes da CGH. Eu vejo muitas empresas que fazem o seguinte na economia, eles contratam alguém para fazer os laudos de insalubridade LTCAT e usam esses dados para fazer o PPRA. Só que quando eu contrato uma empresa para fazer as avaliações para laudo, ele não vai considerar os aspectos da CGH. A maioria das empresas não vão considerar, a não ser que você informe para a empresa de consultoria que você está contratando que além dos agentes que você vai ter no teu laudo de insalubridade, no teu LTCAT, você quer que contemple as avaliações da CGH para você colocar no seu PPA. Se você não informar, ele vai fazer o teu laudo
com as avaliações da NR15, vai te entregar o laudo, você vai pegar aquelas avaliações e você, no teu PPRA, não vai abordar os agentes da CGH. Uma que a gente pode indicar, por exemplo, é poeira de madeira. Então, você tem uma atividade, de repente, uma madeireira, uma marcenaria, né? Uma obra de construção civil, você vai pedir o cara para fazer um laudo de insalubridade no LTCAT, ele não tem a parâmetro e obrigação de botar a avaliação de poeira de madeira no documento, porque essa informação só tem na CGH. Aí você vai ter um PPRA capenga, porque você não vai ter as informações da CGH. Porque, na verdade, o erro está no quê? Em vez de ele fazer um PPRA focado em gestão de segurança, ele faz usando dados para aposentadoria. Então, cada um com a sua finalidade. O PPRA, gestão de segurança, onde eu vou usar NR9, NR15, a CGH. O LTCAT, você vai usar lá a Lei 8.213, instruções normativas da Previdência, Decreto 3048 e tantas outras coisas, para fins de aposentadoria especial. E no laudo de salubridade, NR15. E tem algumas diferenças também até no próprio LTCAT hoje. Por exemplo, no LTCAT não conta aposentadoria especial, por exemplo, para umidade, para frio e para calor de fonte natural. E vibração também tem diferença. E vibração tem algumas diferenças. No laudo de insalubridade, você leva em consideração frio, você leva em consideração umidade, você leva em consideração o calor de fonte natural. Apesar de que eu tenho algumas convicções próprias sobre a questão de calor de fonte natural, mas isso é papo para outra história. Mas muitas vezes, por ter a questão do BUTG externo, mesmo sem fonte natural, alguns profissionais, alguns períodos consideram a questão do calor para a insalubridade. Né? E fora que a conclusão também do laudo de insalubridade para o laudo de aposentadoria são conclusões diferentes. E se eu tenho parâmetros diferentes, eu tenho conclusões diferentes. Por exemplo, hoje no manual da Previdência Social, que saiu agora no final de 2017, se não me engano, acho que foi, na verdade foi no final, acho que foi meio de 2017, ele abre os parâmetros que fala que no caso de ruído, mesmo com proteção, você tem direito à aposentadoria especial. Então, se você tiver uns controles eficientes, claro que só a entrega de EPI não é um controle eficiente, você tem que ter todo um aparato, inclusive a implantação do PCA, você pode, se conseguir fazer o trabalho organizado, neutralizar o agente e não pagar a insalubridade, mas vai continuar mantendo a alíquota para aposentadoria especial. A outra coisa é das substâncias cancerígenas de classe 1, se eu não me engano, que estão na lista LINAC. A Previdência considera que, mesmo tendo uma medida de controle, vai ser devido também não é benefício, né? Vai ser devido à aposentadoria especial. E no caso da insalubridade, não se fala quanto a isso. Então, se existe a questão de medida de controle, existe a possibilidade de se comprovar uma neutralização dos aspectos do agente, pode-se cessar o pagamento, né? Como o próprio subitem 15.4 fala. Né? Mas na Previdência não. Se você tivesse, mesmo a simples presença do agente, gera aposentadoria especial. Então, eu particularmente entendo que são documentos distintos, com alguns parâmetros distintos. Você tem muitos parâmetros comuns e que fica mais fácil, mais claro de você apresentar se você organizar eles de formas separadas. Até porque atendem a órgãos diferentes também. Sim. Então, encerrando aqui, concluindo, a partir de agora, meu amigo, minha amiga, a partir da era E-Social, você vai ser obrigado a confessar a metodologia de avaliação que você utilizou. Então, gente, vamos continuar estudando. Se a gente tem uma bibliografia muito extensa para aproveitar, a gente tem os cursos, N cursos hoje de higiene ocupacional, né? Eu sugiro sempre buscar as referências de quem está fazendo o curso, qual a experiência que os instrutores têm nesses cursos. Eu vejo, converso com o cara, vou fazer um curso, tal. Quem é o instrutor? Não sei não. É um dono da empresa lá. Mas qual é a habilitação, qual é a qualificação, qual é a experiência?
né? A gente tem muita gente boa na área aí que tem condição de ajudar muita gente, tá? Cursos excelentes. Se eu puder indicar, tem um curso muito bom, com um professor muito bom também, que acabou de fazer um curso recentemente em Goiânia. Tem outro curso no Rio de Janeiro agora, entre setembro e agosto, também pode procurar lá no Rio, tá? Qualquer dúvida que eu acho que não vou falar o nome para não expor a pessoa aqui, mas vocês podem perguntar para mim que eu ajudo vocês a achar quem é essa pessoa. Tá com dúvida? Coloca aqui para perguntar quem é, que a gente ajuda a esclarecer quem é esse ótimo instrutor que pode ajudar vocês. E continue estudando. Mas não tenho dinheiro para fazer curso. Gente, a internet está aí, tem muita coisa de graça. A gente só precisa, na verdade, organizar nossas prioridades e buscar conhecimento. E ler, tirar dúvida, busca umas pessoas chaves que podem ajudar você nessa caminhada do aprendizado. Tal Nestor aqui que está sempre disponível a ajudar as pessoas. Se quiser também falar comigo, puder ajudar alguma coisa, tirar uma dúvida, ajudar uma pessoa, só não dá para a gente, em alguns momentos, ensinar a fazer todo o trabalho, né? Porque senão fica mais complicado. Mas o que a gente puder ajudar, a gente vai estar sempre colaborando em prol da evolução da profissão, né? Porque eu vejo muita gente hoje, até recentemente vi uma publicação. Eu sei que muitos de vocês hoje vão meter o malho, vão falar mal de mim, porque eu vou falar agora, mas eu vejo muita gente, pela valorização do técnico de segurança, pela valorização do profissional de segurança. Só que, infelizmente, hoje eu vejo no mercado que nem a gente está se valorizando. A gente está oferecendo um serviço ruim, a gente está oferecendo, tecnicamente, um serviço falho. Então, o que a gente pode esperar de um mercado se nós mesmos, como profissionais, não estamos dando o nosso melhor? Meu salário é pouco. O salário de todo o mercado brasileiro é pouco, né? Nem os médicos estão satisfeitos com o salário. Os professores que deveriam ganhar melhor não ganham. Quem dirá nós, eles técnicos de segurança, entendeu? Então, bicho, assim, se o cara não está realmente satisfeito com o salário, com o mercado, ao invés de fazer um trabalho mediano, né? Porque às vezes a gente fala medíocre e as pessoas acham que a gente está xingando a pessoa de medíocre. Não, na verdade, quando a gente fala que uma coisa é medíocre, a gente fala que a coisa está na média. Né? Então, às vezes, ao invés de medíocre, eu prefiro usar mediano para a pessoa achar que eu estou sendo mais brando. Medíocre e mediano são sinônimos. Então, a gente, na verdade, para a gente realmente querer uma qualificação, um reconhecimento melhor, a gente tem que entregar um produto melhor, a gente tem que entregar mais qualidade. E esse reconhecimento vai ser, bicho, aos poucos. A gente tem que conquistar esse reconhecimento. Eu vejo o mercado de segurança nos últimos 10 anos cair muito de qualidade. Né? Caiu, o salário também tá ruim, mas é isso que eu falo, não tá ruim só pra gente, tá ruim para todo mundo, tá ruim pro técnico de enfermagem, tá ruim pro técnico de edificações, tá ruim pro técnico de eletrotécnica. Eu vejo muito técnico dizendo, não, mas a gente salva a vida, o técnico de enfermagem também salva a vida. Entendeu? O cara tá morrendo lá, o socorrista, ele vai salvar a vida do mesmo jeito. É porque a gente se acha acima das outras categorias, tem esse erro na nossa. Entendeu? Então, assim, a nossa profissão, eu também não desmereço a nossa profissão, é algo que eu escolhi como paixão de vida, que eu faço há mais de 15 anos, é o que eu vou fazer para a minha vida inteira, mas eu acho que a gente realmente tem que ter o pé no chão, a cabeça no lugar, enxergar muito bem o que a gente quer pra gente, e parar de ficar reclamando e trabalhar, bicho. Trabalhar e colher os frutos por causa disso. Com certeza. Mas e aí, então, hora do cascalho. E aí, o que você quer vender aí hoje, meu filho? Eu vou falar, não vou vender nada, mas se alguém quiser fazer um curso no Rio, tá? Fala com a gente, saiu a agenda agora fresquinha, tem 16 de junho, tem curso sobre os layouts da social, inclusive eu apresento um modelozinho que eu já montei de PPRA com as informações do layout da social, a gente bota lá as informações da tabela 23, a gente especifica as medidas de controle coletivas e individuais, a gente coloca a técnica de medição, tem curso de higiene ocupacional em agosto e setembro, né? A gente tem um curso de documentação onde a gente ajuda o profissional falando de todas as documentações principais, a gente fala de DDS, fala de checklist, fala de processo de implantação de CIPA, a gente ensina o profissional,
profissional de segurança a montar procedimento, né? E além disso, aquela galera que gosta de ganhar modelo, de pedir coisa, todos os cursos que a gente faz, a gente dá uma catatal de modelo, de arquivo, né? Para ajudar realmente o dia a dia do profissional de segurança. Você não vai precisar mais ficar caçando arquivo na internet, nem ficar comprando pendrive, porque você vai ter, na verdade, a informação junto com o documento. Então você vai ter o documento e vai saber para que ele serve. Eu acho que eu não estou vendendo nada, estou dando só uma sugestão. Tá? Tem os cursos lá no Rio, fala com a gente. Eu sei que o Nestor, como bom cara do vídeo, vai botar aqui embaixo um site com a nossa agenda de 2016. Da mesma forma da outra vez. 3, 2, 1. Né? Fala do projeto, não? Depois, vamos. Depois? Então, ele falou que não vai falar, não vou falar nada, mas tem coisa boa vindo por aí. Tem coisa boa por aí. Olha só, 18 e 19 de agosto, o bicho vai pegar no Rio de Janeiro, curso de PPA lá com apoio do Vitão. Daqui a pouquinho, Vitor, vamos lá, meu filho. Recife vai sair em breve. Pessoal do Pré-Vale aí, da região do Vale de São Francisco, o bicho vai pegar também. Pessoal, um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado pela presença. A gente se vê.